Olá, bom dia a todos que estão acompanhando a programação da TV Legislativa e dentro de instantes terá início a audiência pública de Finanças e Orçamento. O presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Cubatão é o vereador Rony Martins. E se você não puder comparecer no plenário para acompanhar esta audiência pública, você pode sintonizar o canal 48.2 digital ou então acessando as nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook e também no YouTube, que os senhores terão a oportunidade de acompanhar esta audiência pública de Finanças e Orçamento ao vivo. Declaro aberto a presente audiência pública em cumprimento ao dispositivo do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá. Convido para compor a mesa o vice-presidente da comissão... Não. O vereador Jair do Bar... Tiro o... membro da Comissão de Finanças e Orçamento, o senhor Luiz Alberto Maia da Silva, secretário municipal de Finanças, e o servidor desta casa, Douglas Lisboa Nogueira, chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças. Dando início aos trabalhos desta audiência pública, convido o representante do Poder Executivo, o senhor Luiz Maia, secretário municipal de Finanças, para a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025, que engloba os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2025. Bom dia a todos. Quero agradecer ao presidente da comissão, vereador Rony, vereador Jair do Bar, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, e agradecer ao nosso colega da Câmara pela participação. E, bom, vamos à audiência. Audiência Pública de Finanças, primeiro quadrimestre de 2025. Receita orçada. A receita orçada bruta a Prefeitura foi de R$ 1.797.225.360. A receita orçada do Fundeb foi de R$ 164.487.200 e a receita líquida de R$ 1.632.732.160. A receita arrecadada nesse primeiro quadrimestre de 2025 teve uma receita bruta de R$ 692.703.000. Som. Continuando aqui, pessoal. A receita arrecadada bruta foi de R$ 692.703.463,82. A receita arrecadada de Fundeb, até o momento, até o fim do primeiro quadrimestre, foi de R$ 58.853.343,13 e a receita líquida, que nada mais é do que a receita bruta com o desconto do Fundeb, foi de R$ 633.850.120,69. Despesa orçamentária. Despesa orçamentária é o retrato da LOA de 2024. Lei Orçamentária Anual de 2024. Foi orçado para a Prefeitura de Cubatão uma despesa de R$ 1.266.920.090,66. Foi orçado uma despesa orçamentária para a Câmara Municipal de Cubatão de R$ 79.993.584. Foi orçado para a Companhia Municipal de Trânsito uma transferência de R$ 19.508.320 e foi orçado para o Funprev, que é o Fundo da Caixa
Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cubatão, R$ 266.316.165,34. A conta retificadora do Fundeb foi orçada uma despesa de R$ 164.487.200, num total de despesa orçamentária de R$ 1.797.225.360. Despesa orçada versus despesa realizada, no período aí de 1º de janeiro de 2025 a 30 de abril de 2025. A despesa orçada foi de R$ 1.797.225.360 e a despesa realizada, empenhada até agora, foi de 757 milhões, até agora não, até o fim do primeiro quadrimestre, R$ 757.842.485,31. Transferências financeiras. A Câmara Municipal de Cubatão teve uma previsão de R$ 79.993.584 para todo o exercício e foi efetivado, até o fim do primeiro quadrimestre, uma transferência de R$ 26.664.528. A Companhia Municipal de Trânsito teve uma previsão de transferência de R$ 19.508.320 e foi efetivado até o fim do primeiro quadrimestre R$ 6.502.773,32. FUNPREV foi previsto uma transferência de R$ 266.316.165,34 e foi efetivado até o fim do primeiro quadrimestre R$ 70.053.624,16. Despesa com pessoal. Período do primeiro quadrimestre de 2025, considerando uma base de cálculo da receita corrente líquida, que corresponde a maio do ano passado a abril desse ano, a receita corrente líquida, a base de cálculo aqui, é R$ 1.775.845.212,51. Nós tivemos uma despesa com pessoal, até o fim do primeiro quadrimestre, de R$ 437.039.940,82, o que representa 24,61% de despesa com pessoal da receita corrente líquida. No terceiro quadrimestre, que eu apresentei aqui na última audiência, nós tivemos como receita, no terceiro quadrimestre de 2024, nós tivemos como receita corrente líquida R$ 1.725.481.661,44, como receita corrente líquida, e nós tivemos uma despesa de pessoal de R$ 448.090.794,41, que representa 25,97% da receita corrente líquida. No segundo quadrimestre de 2024, nós tivemos como receita corrente líquida R$ 1.624.273.086,86 e uma despesa com pessoal de R$ 438.750.642,30, que representa, na época, 27% de despesa com pessoal sobre a receita corrente líquida. Gastos com ensino. No primeiro quadrimestre de 2025, nós tivemos aí como base de receitas tributárias, receitas próprias, né, 548.071.071.504,43 e uma despesa com educação de R$ 115.341.116,26, o que representa 21,05% das receitas tributárias. No quarto trimestre de 2024, R$ 1.453.669.888,04, uma despesa com pessoal de R$ 428.060.849,83, que representou à época 29,45% das receitas tributárias. Terceiro trimestre de 2024, R$ 1.049.058.765,43 e uma despesa com o ensino de R$ 287.875.055,62, que representou 27,44% das receitas tributárias. No segundo trimestre de 2024, R$ 722.661.892,54 e a despesa pessoal
foi, na época, de R$ 184.633.963,91, que representou 25,55% à época das receitas tributárias. O gasto com saúde. Eu vou falar aqui só do primeiro quadrimestre, presidente, para ficar mais, que é o que eu estou apresentando aqui. Primeiro quadrimestre de 2025, nós tivemos uma arrecadação de R$ 548.071.504,43 e uma despesa com saúde de R$ 103.109.574,20, o que representou um gasto com saúde de 18,81%. Restos a pagar. Total de restos a pagar, o saldo de 1º de janeiro de 2025 era de R$ 380.170.430,71. Houve o cancelamento de restos a pagar de 1º de janeiro de 2025 até abril de 2025 de R$ 39.812.867,07. Pagamos de janeiro a abril, R$ 115.882.275,87, e restou aí, no fim do primeiro quadrimestre, R$ 225 milhões de restos a pagar, R$ 275.287,77. Débitos em tesouraria, consignações. Nós tivemos 15 milhões de débitos de tesouraria com consignações, R$ 15.199.648,31, depósitos de diversas origens, R$ 56.867.723,13. Acordos de parcelamento previdenciários. O saldo de 1º de janeiro de 2025 foi de R$ 51.879.289,59. Amortizamos até 30 de abril de 2025 R$ 1.694.200,52 e um saldo remanescente de acordos de parcelamento previdenciário de R$ 50.185.089,07. Precatórios. Considerando nossa alíquota de precatório, que aumentou da última audiência para essa para 3,78% do total da receita corrente líquida, nós tivemos um saldo em 1º de janeiro de 2024 de precatórios para pagar de R$ 332.030.639,90, um saldo em 31 de dezembro de 2024 de R$ 372.452.788,29. Pagamentos até 30 de abril de 2025 foi R$ 21.365.310,81 de pagamentos com precatórios. Outras dívidas. Sabesp, parcelamento. O saldo de parcelamento da Sabesp, em 31 de dezembro de 2024, foi de R$ 74.457.149,25. Pagamos até 30 de abril de 2025 R$ 1.002.789,88, com saldo de parcelamento da Sabesp, em 30 de abril, que é o saldo que é devedor, de R$ 73.454.359,37. Outras dívidas. Parcelamento Santa Casa Sustentáveis, o saldo anterior foi de R$ 4.600.253,49. Pagamento até o fim do primeiro quadrimestre foi de R$ 487.832,72. Restou em 30 de abril de 2025 um saldo de R$ 4.112.420,77. Demais dívidas com fornecedores, R$ 119.583,28. Com a ProSaúde nós temos R$ 11.304.987,19. É só isso, presidente. Fico à disposição. Convido agora o senhor Douglas Lisboa Nogueira, chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças do Poder Legislativo, para proceder à avaliação do cumprimento das metas fiscais prevista da Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante às despesas com pessoal, na forma prevista na alínea A do inciso 3º do artigo 9º.
Dando continuidade, posso apresentar os números relativos à Câmara de Cubatão. Execução orçamentária. A dotação anual para esse exercício de R$ 79.993.584. Não houve nenhuma suplementação, mantendo o mesmo valor. No exercício foram empenhados R$ 57.607.050,45 e foram liquidados R$ 16.074.074,85. Restando a empenhar R$ 22.386.533,55. Restos a pagar vieram de exercícios anteriores a 2024, R$ 3.092.865,31 e foram inscritos em 31 de dezembro de 24, processados R$ 755.616,31 e não processados R$ 13.279.237,81. Baixas. No período não houve nenhum cancelamento e foram pagos R$ 4.391.694,84, restando um montante a pagar de R$ 12.806.024,59. Disponibilidade financeira. Saldo orçamentário de R$ 9.910.453,15. Restos a pagar R$ 12.787.317,96. Credores diversos, R$ 1.229.740,20. E ordens de pagamento em aberto, R$ 22.706,63, dando uma disponibilidade total de R$ 25.367.335,15. Despesa com o pessoal. Para uma corrente, uma receita corrente líquida do exercício anterior de R$ 1.726.918.681,44. A despesa da Câmara com pessoal foi de R$ 29.763.391,56, que representava 1,72%. Para um limite prudencial de R$ 98.352.454,71, que representa 5,70%. E um limite legal de R$ 103.528.899,69, que representa 6%. No primeiro quadrimestre de 25, para uma receita corrente líquida, que aumentou para R$ 1.775.845.212,51. A Câmara despendeu R$ 31.187.115,06, que representa 1,76%. Para um limite prudencial de R$ 101.223.177,11, que representa 5,70%. E um limite legal de R$ 106.550.712,75, que representa o limite de 6%. Como podemos observar, houve um aumento, tanto em termos absolutos como em termos relativos, de 1,72% para 1,76%. Isso devido ao próprio aumento e à chamada de novos funcionários. Era só o que eu tinha que apresentar.
Dando prosseguimento, concedo a palavra para quem deseja fazer uso dela. Algum vereador tem alguma pergunta? Com a palavra, o vereador Alessandro. Alessandro, se possível, puder usar o púlpito para ficar registrado, agradeço. Senhor presidente, bom dia a todos da mesa, secretário, vereador Jair, nosso profissional aqui da Câmara, de todo o quadrimestre apresentado por ele. Eu só quero explanar, assim, queria explanar de forma satisfatória, né? A gente arrecadou até, no primeiro quadrimestre, ou seja, de janeiro até abril, chama bastante atenção, né? 548.071.504,43 centavos. E aí eu estava falando com o vereador, conheço municípios com muito mais habitantes que não tem esse orçamento do ano, né? E é lógico que a gente precisa fazer isso aqui, voltar para a população. O que me chama a atenção, secretário, e seja muito bem-vindo à sua primeira audiência, à sua primeira prestação de contas. Segunda? É segunda. Fez a de 24, verdade, a primeira de 24 e agora a primeira de 25. É sempre a mesma dúvida que eu tenho, porque a gente não desencana de algumas dívidas que ficaram, né? De precatório nós temos 21 milhões de dívidas, não é isso? E a gente paga... uma alíquota... De quanto? 3,78, tá. E sempre, toda apresentação, a gente tem a Pró-Saúde aparecendo. O que nó é esse que a gente não conseguiu se safar dessa dívida da Pró-Saúde? Bom, eu vi que a gente tem por obrigação 25% e a gente, então, aplicou 24,61% nesse primeiro quadrimestre. Isso. 20? Ô Luiz, é melhor concluir para você responder para o pessoal também poder acompanhar. Depois eu faço algumas outras perguntas. A Câmara, nós tivemos novos funcionários, é isso? Contratados. O impacto disso? Eu não tenho esses dados, tem no próprio processo, né? Mas houve um pequeno impacto desses novos servidores que foram chamados pelo novo concurso, pelo último concurso. Tá. Né? Então foram 9 esse ano? É? Foram chamados para esse ano? É. Tá. 9. Não, só para... Depois eu levanto isso. De cabeça eu não tenho... É porque eu vi sendo recebido pelo presidente recente, mas eu não sabia que era 9, era só para me saber o impacto mesmo, de curioso mesmo. Tá, é isso. Eu, ao longo... Luiz, puder responder agora, Luiz. Bom, agradeço a pergunta do vereador, é muito pertinente, né? A nossa dívida com precatório, ela consolidada, ela tem uma alíquota de 3,78%. Nós temos aqui uma dívida com precatório. Só um minutinho. De R$ 372.452.788,29. Essa dívida, ela é... R$21 milhões. A gente paga, de acordo com o Tribunal de Justiça, a gente tem uma alíquota especificada, ela leva em conta, a base de cálculo é o segundo mês anterior do recolhimento, conforme a emenda 109, que é com base na receita corrente líquida. E essa alíquota, ela varia. Então, nós temos essa diferenciação, mas a gente faz o depósito e vem pagando, quitando em dia todos os precatórios. Com relação à vossa pergunta do gasto com ensino, nós tivemos, com base
como a Vossa-Senhoria comentou, nós tivemos um aumento na arrecadação de impostos de ICMS e de IPTU, um incremento que pode ter levado a base de cálculo aí, e aí a despesa que estava programada para isso deu essa diferença de gasto com o ensino. Mas eu acredito que ao longo do ano, a Secretaria de Educação, que acompanha a execução orçamentária dos seus contratos, vai equalizar esse gasto com o ensino. E com relação à ProSaúde, a ProSaúde, a Marvin, a HBB são passivos contingentes para a gente. Então, o que é passivo contingente? Isso é tudo que está rolando na Justiça, está tramitando no Judiciário, e que ainda não se consolidou uma decisão judicial desfavorável à Prefeitura para que a gente possa, de fato, realizar o pagamento. O que a Prefeitura tem feito, né? O que a Secretaria de Finanças tem feito junto com a Procuradoria do Município? Nós temos conversado bastante com relação ao risco de perda da ação, e vamos, nos próximos quadrimestres, contabilizar se houver risco da Prefeitura realmente ter que pagar a ação. A gente vai contabilizar no nosso patrimônio, no nosso balanço, e nós vamos tentar realizar o pagamento. Porque, concordo, não adianta a gente estar apurando superávit com dívidas ainda em curso. Não, a gente tem que ter essa dívida aqui, e ela por enquanto, ela não está consolidada, não tem uma decisão judicial nesse sentido para que a gente faça o pagamento, não virou precatório, ainda não tem decisão judicial contrária, porém, ela é um passivo contingente, ela está em discussão judicial. Eu não sei o termo, o que está rolando na Justiça, que se a gente vai ganhar, ou se a gente vai perder, mas isso já está em estudo pela Procuradoria, e se houver possibilidade, algum risco da Prefeitura perder essa ação, a gente tem que consolidar aqui no balanço para que a gente possa, num horizonte que puder, fazer esse parcelamento. Tá ótimo. Secretário, eu quero aproveitar a oportunidade do senhor estar aqui hoje num ato oficial, a prestação de contas, e eu vi nas redes sociais da Prefeitura um comunicado do senhor, a qual até fiz questão de também divulgar esse vídeo do senhor. Eu queria que o senhor, de forma mais objetiva, também porque por conta do vídeo foi rápido, o senhor teve que fazer uma explicação, uma questão que mexeu com a cidade, que é a questão do IPTU. Nós aprovamos aqui na última sessão um projeto, veio da Prefeitura, veio do seu prefeito, e eu queria que o senhor usasse da tribuna para explicar, e que de fato dê uma segurança para a nossa população, que isso não vai impactar diretamente no bolso da população, ou seja, do cidadão comum, a sua residência não vai ter nenhum acréscimo. Por favor. Só fazer uma observação em respeito à audiência, agradeço a pergunta, agradeço a oportunidade. Fazer uma observação que é uma audiência de finanças, foge um pouco do contexto da audiência de finanças, mas eu vou aproveitar para poder responder, para deixar claro, Por isso que eu disse, aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Então, o projeto encaminhado pelo Executivo para a Casa de Leis foi um projeto que trata da planta genérica de valores, que é uma das bases do cálculo do IPTU. O cálculo do IPTU é alíquota vezes base de cálculo. A base de cálculo é o valor venal, e esse valor venal ele tem agregado vários fatores que agregam valor ao imóvel. Nesse ponto existe a planta genérica, ela tem lá a face de quadra dos imóveis e as glebas industriais. O projeto de lei, ele não traz nenhum aumento para a urbana, nenhum aumento. Ele traz apenas a lacuna que existia na lei com relação à tributação de pátios de estacionamento de container e pátio de estacionamento de container. Quando nós temos um cadastro imobiliário que ele é regido pela atualização do próprio contribuinte.
Então, o contribuinte, dono de uma gleba industrial, de um pátio de estacionamento de container ou um pátio de caminhão, que tinha no nosso cadastro um terreno, ele pagava uma alíquota de 4,5% conforme o Código Tributário Municipal. Quando ele desenvolve uma atividade econômica naquele terreno, naquela gleba, ele vem e pede uma revisão administrativa de IPTU, diminuindo aquela alíquota de 4,5% para 0,7%. Existe uma perda da prefeitura de arrecadação nesse sentido. Eu estou falando de pátio de estacionamento de caminhão. Então, quando nós vamos fazer o cálculo, a gente tem que realmente fazer a revisão, porque na lei ele está desenvolvendo atividade de serviço. Porém, como eu disse no começo, o IPTU, ele é formado por um cálculo de multiplicação de base de cálculo vezes alíquota, valor venal vezes alíquota. Na parte do valor venal, esse valor do piso do pátio, ele teve uma agregação de valor. Ele teve um piso, brita, ele teve um asfalto, ele teve um paralelepípedo que foi colocado lá e agregou valor ao imóvel do pátio de estacionamento. Isso era uma lacuna na legislação. E a gente perdia essa arrecadação na alíquota e perdia também na base de cálculo. Então, essa adequação, ela veio de acordo com as decisões do Tribunal de Justiça, de acordo com a lei federal, e a prefeitura é uma empresa que arrecada para prestar serviço público. Nós temos a obrigação, a Secretaria de Finanças tem a obrigação de verificar essas perdas e adequar. E agradeço a essa Casa de Leis pela responsabilidade, né, de discutir isso com o Executivo e de aprovar unanimemente, em primeira e segunda discussão, esse caso. Por quê? Foi entendido, foi conversado com os vereadores entenderam e nos passaram essa adequação, que é uma adequação que não tem qualquer impacto na área urbana. Nós criamos um anexo na lei, colocando os valores dos pisos, do piso, e houve uma confusão extrema, umas notícias falsas que iam aumentar, considerando garagens, considerando áreas jardinadas das áreas urbanas. Veja, a garagem, a área jardinada, ela já é tributada. Está lá no artigo 34 do Código Tributário Municipal, eu não lembro o inciso, mas de cor, mas se você abrir lá o artigo 34 da Lei 1383 de 83, que é o Código Tributário Municipal, ele já prevê a tributação das áreas edificadas. Então, se você tem um imóvel, que você tem uma garagem, ou que você tem uma piscina, aquilo agrega no valor do imóvel. E essa agregação, ela já é cobrada. Então, não há mudança nesse sentido. A mudança que houve é sobre pátios de container e pátios de estacionamento. E veja, nem há aumento nesse caso. Por quê? Quando ele pede a revisão, a gente já diminui a alíquota. A gente só está tentando equalizar a parte do piso, que é o outro fator da multiplicação do IPTU. Então, assim, infelizmente, houve essas publicações, nós tivemos que vir a público para refutá-las, mas, reitero, não há qualquer aumento de IPTU na lei aprovada pelos vereadores, terça-feira, na alteração da Lei Complementar 10 de 2002. Secretário, muito obrigado pela explanação, pela explicação. Muito obrigado, presidente, sem mais. Agora, eu preciso me ausentar um momento, convido o vereador Marcos para assumir a presidência. Senta aí, Tio. Bom dia, desculpa o atraso, bom dia a todos os presentes, vereadores da casa. Com a palavra o vereador Washington. Bom dia a todos. Eu primeiro cumprimentar aqui o Douglas, como funcionário da casa, vereador Tinho, presidindo agora essa prestação de contas. Dizer que Vossa Excelência ficou bem nessa cadeira, viu? Cumprimentar o nobre vereador Jair, um grande amigo, os vereadores aqui presentes, e em especial a você, Luiz. Primeiro, te parabenizar pela condução desses 4 meses da Secretaria de Finanças. Sabia da sua competência, o conhecia de perto, e tenho certeza que você fará um excelente trabalho comandando aquela pasta.
Te agradecer porque você acaba, né, vereador Alessandro, de desmentir e de apontar mais uma fake news na nossa cidade. Porque isso é de uma irresponsabilidade muito grande, o que foi divulgado, colocando esta casa e esses vereadores numa situação de checkmate, como se nós tivéssemos aprovado aqui um projeto de lei que afetaria o IPTU do nosso município, quando a história não é essa. Na verdade, esse projeto de lei vem corrigir um erro, né, e cobrar aquilo que é devido de quem tem que pagar pelo aquele território que usa. Só isso. Mas, entrando na audiência, eu quero lhe fazer uma pergunta. Eu vi aqui que nós arrecadamos aí cerca de 548 milhões, para não falar os números quebrados aí, foi 547 alguma coisa nesse primeiro quadrimestre, não é isso? A pergunta é, qual é a perspectiva que nós podemos olhar? Vamos aí colocar um olhar de águia, que vê lá na frente. O que você prevê para o próximo quadrimestre e o que nós podemos aí ter uma previsão aproximadamente, lógico, que não dá para você cravar, da nossa arrecadação ao longo desse ano. Só isso. Vereador Washington, Carioca, obrigado pela pergunta, obrigado pelas felicitações e obrigado pelos elogios. Também compartilho do mesmo pensamento da competência de Vossa Senhoria, dessa casa. Agradecer o vereador Tinho também pela oportunidade. Bom, com relação à arrecadação, nós tivemos sim um excesso de arrecadação proveniente de uma auditoria fiscal que, enquanto diretor de Receita, junto com o meu antecessor, secretário de Finanças, Genaldo Antônio dos Santos, nós comandamos na Prefeitura uma auditoria na Petrobras, na qual nós tivemos uma revisão administrativa de quase 260 milhões mais de 260 milhões de IPTU. Isso fruto de um trabalho do qual o governo anterior, do governo do prefeito Ademário e da continuidade do prefeito César, alicerçou com o contrato de um georreferenciamento. Esse georreferenciamento deu possibilidade da gente enxergar áreas tributadas a menor nas glebas industriais e áreas com inexistência de lançamento. Por quê? Porque os técnicos anteriormente não tinham esses instrumentos de geolocalização, instrumentos de vetorização para poder enxergar isso. Esse trabalho de auditoria, que aí parabenizo até aqui a presença da presidente da associação e também agente fiscal Anaíls, que trabalhou comigo nesse levantamento, mais outros colegas também, nós tivemos um incremento já em 2025 de 30 milhões. A própria Petrobras reconheceu o nosso trabalho, pagou os 30 milhões e os outros 200 e poucos milhões a gente está brigando na justiça. A gente já ajuizou e está brigando na justiça. Então, houve aí, quando você pergunta olha, qual que é a sua expectativa? Com relação a esse valor, a gente tem uma possibilidade de incremento de receita, que a gente até tinha já previsto, né? Porque lançou o ano passado, tinha previsto. O que eu me preocupo quando eu falo de arrecadação, e eu acho que tem que ter responsabilidade do secretário em falar isso, é com as despesas, gente. A despesa, ela é também uma curva crescente. Então, assim, muito se fala de arrecadação, de município que arrecada muito, mas quem fala desse assunto tem que tratar de despesa também. Na pergunta do vereador Alessandro, eu comentei aqui da ProSaúde, da HBB, da Marvin, são situações que a gente, são passivos contingentes que nos rodeiam. Então, ainda nós temos os contratos vigentes, nós temos os projetos do governo que constam no PPA, que está sendo feito, que consta na lei orçamentária, na LOA, na LDO do ano passado. Então, a gente tem que entender isso. Eu não posso falar de superávit antes do fim do ano. Eu não posso falar de arrecadação antes de fechar o exercício. E excesso de arrecadação. Então, a gente tem sempre
que acompanhar a execução orçamentária, vereador, e ter responsabilidade, como secretário de Finanças e como comandante da pasta ali, tem que ter essa responsabilidade de ir acompanhando e informando, tanto que é importante a audiência para isso, para que a gente possa estar mostrando para vocês o desenrolar da receita e o desenrolar da despesa, porque a receita de muitos tributos, ela depende da arrecadação do Estado, né? Nós temos transferências, o ICMS, a arrecadação do Estado é a base de cálculo. O royalties, a arrecadação federal com relação à retirada de petróleo. Então, assim, a gente tem uma série de fatores, né, seja da União, seja do Estado, que influenciam na nossa arrecadação. Nós temos uma equipe atenta, nós estamos trabalhando nisso. Com relação à despesa, a gente tem trabalhado em comissões para fazer a gestão da dívida, junto com as secretarias. Essa execução orçamentária tem sido acompanhada, tem sido fruto de várias reuniões, mas a gente não pode se apegar só à arrecadação. Nós temos que se apegar à despesa e acompanhar a execução orçamentária durante o exercício, vereador. Senhor secretário, eu agradeço, né? Acho que foi bem esclarecedor, mas percebo que o senhor secretário tem aí uma expectativa de melhora, né? Mas também a certeza de que esse primeiro quadrimestre foi um primeiro quadrimestre bom, né? Que se arrecadou bem e, com isso, demonstra aí o andar da Secretaria de Finanças e toda a equipe. Quando eu cumprimento o senhor pelo seu trabalho, eu cumprimento toda a equipe da Secretaria de Finanças, né? Que a gente tem certeza que tem trabalhado muito, e também o ex-secretário Genaldo, que faz parte desse processo. Hoje ocupa um outro segmento na administração, mas fez parte desse processo. Vocês fizeram uma duplinha aí muito boa, e agora você segue aí com a sua equipe. Para mim, muito bem esclarecida a pergunta, te agradeço. É isso, senhor presidente. Secretário, antes de vereador Ronaldo, então vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor disse que não pode ser fechado os números ainda do exercício vigente, e é lógico que não, que sabemos que ainda vai oscilar muito entre receita e despesa. Mas essa casa tem uma preocupação, em especial com as indústrias, a arrecadação das indústrias. Eu gostaria muito de saber o que nós tivemos de perda referente só às indústrias, porque nós já tivemos mais de 30 indústrias no município. Acho que 34, não lembro o número exato, mas mais ou menos 30, 34 indústrias. Perdemos muitas, hoje temos um pouco mais de 20, e a nossa preocupação, antes de trazer qualquer outras indústria para investir na cidade, a preocupação de mantê-las, as que existem, para que a gente não passe a perder futuramente outras empresas, outras indústrias. Haja vista que o vereador Washington instalou uma comissão especial de vereadores para tratarmos da questão do fechamento da Estirano. 2024, o que nós perdemos em relação à arrecadação de IPTU das indústrias referente ao que nós tínhamos e o que foi fechado em 2024? Se há uma perda ou não dessa arrecadação? Vereador, a sua pergunta é bem complexa. Ela agradeço a pergunta, ela foge também da audiência, mas eu aproveito a oportunidade para responder. É uma pergunta complexa para responder, mas o que eu posso te dizer é que a administração também está preocupada com isso. Tanto que, aqui do lado, no Bloco Cultural, nós estamos fazendo um fórum de desenvolvimento econômico, chamando as empresas para discutir o futuro do polo, o futuro dessa importante base que é a indústria. A indústria, aí eu tenho que contar um histórico, não posso falar de 2024, né? Nós temos que falar da industrialização. Cubatão é fruto do cenário nacional. Então, a nossa arrecadação, ela vem
da indústria. Ela vem de maior parte da indústria. Nós somos fruto da arrecadação do cenário nacional. Se o cenário nacional vai bem com relação à indústria, nós vamos bem aqui. Então, com a globalização, nós tivemos aqui a China impactando na venda e na compra do aço aqui da exportação. A Uzi Minas fechou, né, acho que muitos daqui trabalharam, eu trabalhei na Uzi Minas. Então, assim, fechou a parte da cearia, do lingotamento, da elaboração do aço, e diminuiu a exportação, porque agora só usa aqui a laminação e o porto, e isso teve um impacto direto e indireto nas empresas que funcionavam dando apoio à própria Uzi Minas. A própria Uzi Minas e o apoio da Uzi Minas. Na época, nós fizemos uma estimativa de ISS e de ICMS de quase 30 milhões de perda. Só que isso desencadeia em outros fatores, né, porque teve praticamente o fechamento da Votorantim. Ela não fechou, mas ela diminuiu quase a zero as atividades. A Intercemit fechou, a Breda, que atendia a Uzi Minas. Então, assim, a gente teve muita perda de empregabilidade, perda de arrecadação, e isso vem desencadeando também com a outra situação, que é a saída das indústrias de base do município e a entrada da parte logística. Então, o Cubatão é um polo atrativo natural da área logística. E esse polo atrativo natural não quer dizer que nós vamos ganhar com a arrecadação. Para o vereador ter uma ideia, o ICMS ele é cobrado na origem e agora com a reforma no destino. Cubatão, por ser celeiro de grandes indústrias de base, vai perder na reforma tributária. Vai perder, nós temos estimativa de perda. É claro que vai ter a compensação, que vai ter um período de adaptação e de compensação, que vale a pena falar aqui que esse período de compensação ele tem a ver com a arrecadação municipal. Então, a gente vai ter uma arrecadação de compensação com relação à nossa arrecadação que nós estamos fazendo hoje. Então, a gente tem que ter uma arrecadação elevada para ter uma compensação elevada na reforma tributária, que já está acontecendo a partir do ano que vem. Então, esse é um ponto. O outro ponto do polo logístico é a questão da arrecadação de ICMS. Por exemplo, o ICMS, uma empresa que se instala aqui e ela não tem como ponto de partida nem a origem nem o destino, ela só um ponto de apoio para estacionamento de caminhão, ela não recolhe ICMS. Ela não recolhe ICMS. No máximo é IPTU, que o proprietário que alugou vai pagar. E o ISS, onde tem ICMS, não tem ISS, porque o imposto sobre serviço não é cobrado. É cobrado do imposto sobre... Então, assim, a gente tem perdas não quantificadas, mas visíveis no polo industrial, com essa migração da indústria de base para o ramo logístico. A gente tem essa preocupação. Por isso que a gente envia para a Câmara aqui projetos de lei enxergando essa situação, porque já que a gente é polo atrativo dessas empresas, que elas paguem por isso. Porque a população já sofre os impactos. A população já sofre o impacto por ter essas empresas aqui. Né? Então, nada contra, né? Ninguém está aqui levantando bandeira contra nenhum tipo de segmento, né? Mas a gente tem que observar essas coisas. Perfeito. Secretário, eu estou com saudade dos royalties da Petrobras, que faz tempo que eu não ouço falar, né? Gostaria muito que o senhor pudesse nos falar como está essa questão, se ainda há aquele acordo que nós fizemos no passado, na questão da arrecadação dos royalties da Petrobras, e o que está sendo feito com esse recurso, que a gente sabe que esse recurso não pode ser destinado para algumas despesas da Prefeitura, e eu gostaria muito de saber hoje qual o valor hoje atual e o que está sendo feito com esse recurso. Vereador, obrigado pela pergunta. Royalties é uma receita nossa de transferência da União para o município.
ela tem a ver com os impactos aqui da bacia de Santos, que nós temos aqui, da refinaria que nós temos aqui, e a gente recebe também pelo gás que passa aqui. Nós temos essas interferências, essas questões, eles pagam royalties com relação à compensação desses impactos. A arrecadação, ela tem sido feita a transferência, não tem os números exatos aqui, me desculpe, porque quando eu apresento a audiência, eu apresento o todo da arrecadação, eu não tenho aqui o específico, mas posso lhe trazer e enviar para o seu gabinete, sem problema algum. Quanto ao uso do recurso, ele tem alguns impedimentos, sim, que você não pode utilizar com folha, o recurso advindo de transferência de royalties, mas a Secretaria de Obras tem utilizado nas execuções dos seus contratos, a Secretaria de Manutenção tem utilizado essa fonte para pagamento das execuções do seu contrato, e a gente vem utilizando o recurso da forma que a lei federal demanda. Mais alguém queira fazer alguma pergunta? O vereador Alessandro, Ronaldo, Washington. Mais alguma pergunta? Não, acho que foi bem esclarecedor. Eu quero te parabenizar pela sua pergunta, presidente, referente à questão da indústria, da arrecadação. Mas o que eu entendi, e aí eu vi a sua fala, Luiz, é que, nesse sentido da reforma tributária, as cidades que se planejarem com antecedência terão uma perda considerada menor lá na frente, porque se você não se planejar agora, a queda ela não é pequena, ela é grande. Essa reforma tributária veio para dar uma apertada na municipalidade. Então eu entendo que Cubatão tem se planejado, né? Fazer o planejamento para lá na frente sofrer um pouco menos, porque vai haver um sofrimento, mas sofrer um pouco menos na questão da arrecadação. Eu quero até agradecer o seu comentário, porque, assim, nós temos essa responsabilidade, vereador. Nós temos essa responsabilidade em finanças, o prefeito César tem essa responsabilidade. Nós temos que observar essa compensação. A gente tem que aumentar a receita própria por obrigatoriedade, a gente tem que aumentar, senão a compensação vai ser menor durante esse período de adaptação da lei. Então, e aumentar a receita própria não é fazer política populista. Aumentar a receita própria é enfrentar que toda receita que entra no município é para prestar serviço público. E a gente tem que entender isso. Se a gente quiser fazer populismo, a gente vai ter perda. O senhor tocou exatamente no ponto. A Secretaria de Finanças montou um grupo para trabalhar com relação à reforma tributária. A gente fica à disposição também, se vocês quiserem conversar sobre esse assunto em qualquer momento. É um grupo de estudos, né? A gente tem estudado, lá em finanças, tem estudado essas perdas, essas questões, né? Claro, nós vamos perder algumas competências de arrecadação, mas a gente continua com a competência de fiscalização. Então, o ISS e o ICMS meio que vão ser unificados. Então, assim, a gente precisa do apoio de todos e do entendimento, e o teu comentário, ele é nesse sentido, é de responsabilidade fiscal. Só isso, senhor presidente. Satisfeito. Obrigado. Vereador Jair, fica à vontade. Bom dia, presidente. Bom dia, secretário Luiz. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Carioca. Bom dia a todos presentes. O que eu quero aqui fazer não é pergunta, quero aqui só fazer uns comentários. Quero agradecer o secretário Luiz pelo grande desenvolvimento na Secretaria de Finanças, né? Eu sei que o secretário Luiz, ele é um secretário que ele tem muita preocupação com a arrecadação de Cubatão, da arrecadação não cair, para que ele possa manter as despesas em dias. Eu vejo que ele fica muito feliz quando ele fala da arrecadação que ele fez em relação à Petrobras, que foi 260 milhões, que ficava perdido aí anterior, e ele conseguiu fazer um trabalho junto com a secretaria, e esse dinheiro acabou entrando nos cofres públicos, que vem ajudando muito a cidade. E também vejo a preocupação dele com as dívidas, porque o importante não é só arrecadar.
O importante também é pagar as dívidas. E eu vejo que ele tem muita preocupação com os precatórios, e a gente sabe que os precatórios, eles têm um juro muito alto para os cofres públicos, e a partir do momento que ele começar a empenhar em pagar esses precatórios, a situação da finança da prefeitura, a tendência é melhorar. E para a prefeitura fazer tudo o que precisa fazer, ela precisa ter uma arrecadação. A gente vê hoje a saúde com uma arrecadação muito boa, e quando a gente vê os vereadores aqui cobrando que a saúde tem que melhorar, todos nós temos muita razão, porque acompanhando a prestação de conta, a gente pode comparar a arrecadação da saúde, que não é pouca coisa. Então, acompanhando a arrecadação da saúde, dá a nós o direito ainda mais de cobrar que a Secretaria de Saúde, que ela desenvolva um trabalho melhor da saúde e que as pessoas não fiquem aí no ponto-socorro sofrendo, como vocês, todos os vereadores, eu não tenho acompanhado porque eu teve um problema de saúde, mas eu vejo vocês, vereadores que estão aí no ponto-socorro, eu vejo a preocupação de vocês em relação ao que está acontecendo no PS. Então, eu acho que nós precisamos muito cobrar da Secretaria de Saúde, para ela, que ela use esse dinheiro em prol da nossa população, e eu vejo que está andando, os recursos, tem recursos para trabalhar. Então, precisamos realmente administrar muito mais a Secretaria de Saúde daqui para frente, para que a vida da população possa melhorar. E quero também parabenizar o Luiz em defesa do projeto que a gente votou aqui na terça-feira, quando foi um projeto muito bem discutido entre os 13 vereadores, e acho que 13 vereadores discutindo um projeto que não vai causar danos para a nossa população. Acho que nós não estamos aqui para prejudicar a população, nós estamos aqui para fazer o melhor, nós somos eleitos para fazer o melhor para a população. E esse projeto foi muito bem discutido. O Guilherme Amaral, paramos a audiência, o Guilherme fez uma chamada com o Luiz, e o Luiz explicou tudo, e todos os 13 vereadores que votou favorável tinham entendimento que esse projeto não ia prejudicar as famílias. E o Luiz, eu sei que ele é um secretário muito sério, ele é um secretário muito responsável, eu confio muito na responsabilidade do Luiz, por isso que a gente votou esse projeto favorável. Mas houve a oposição, foi para as redes sociais questionar como se 13 vereadores estão aqui para causar danos para a população, e não foi isso. Eu fui o primeiro vereador a questionar o Luiz que desse uma resposta para a população. O Luiz fez um vídeo, soltou nas redes sociais, explicando que esse projeto não vai ter problema para a nossa população. Então, eu acho que a oposição, ela tem que repensar o que eles falam, entendeu? Não é eles pegar uma notícia que não é verdadeira e solta essa notícia no ar, para prejudicar 13 vereadores que estão aqui com responsabilidade, querendo fazer o melhor para a cidade. É só isso que eu tenho que falar, e muito obrigado a todos aí. Vereadores, querem falar mais alguma coisa, alguma pergunta? Então vamos finalizar. Luiz, não tenho dúvida de que a pasta de finanças está em boas mãos. Só gostaria, não sei se foi feito pela prefeitura, na questão do IPTU, uma nota institucional, já foi feito, né? Além da sua fala nas redes sociais, foi feita uma nota institucional. Tá. Então, agradeço o seu trabalho, a sua competência, e espero que continuaremos fiscalizando, cobrando, mas sempre dentro de uma parceria importante, que eu sei que é o seu desejo de melhorar a condição de arrecadação do nosso município, como também desta casa. Agradecendo a presença de todos que atenderam a presente convocação, esclareço que os relatórios apresentados nesta audiência receberão parecer técnico da Comissão de Finanças e Orçamento e encaminhados na forma da lei. Declaro encerrados os trabalhos da presente audiência pública. Muito obrigado.
A audiência pública de Finanças e Orçamento terminou neste exato momento aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Eu estou ao lado do secretário de Finanças da Prefeitura, senhor Luiz Maia, que mais uma vez atendeu o pedido dos vereadores e esteve presente para prestar esclarecimentos com relação a finanças. Aqui é o lugar onde se tira dúvidas, esclarece as coisas em prol da população. E o senhor fez isso mais uma vez, né, secretário? Bom dia ao senhor. Bom dia, eu quero agradecer essa Casa de Leis por a gente poder prestar contas aqui, tirar todas as dúvidas dos vereadores, da população e ficamos à disposição. O Executivo está à disposição para tirar qualquer dúvida e expor, né, as contas, né, a parte de arrecadação, a parte de despesa que nós executamos no primeiro quadrimestre, que foi de 1º de janeiro até 30 de abril de 2025. Agora, secretário, são números e mais números. A arrecadação pode ser alta, mas as despesas também são, não é? Exatamente. Todo mundo comenta, né, sobre a arrecadação milionária, bilionária de Cubatão, mas a gente está aqui para dizer que nós temos também muitas despesas e o acompanhamento disso e a quitação em dia é nossa responsabilidade, temos a agir com responsabilidade fiscal e é isso que a gente tem feito. Esse é o principal, né? A tal da lei de responsabilidade fiscal. Exatamente. O Executivo não pode ser populista, ele tem que trabalhar com responsabilidade fiscal para atender a população. Um abraço, até a próxima. Hein? Eu que agradeço. Muito bem. Senhor Luiz Maia, secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Cubatão, também conversando conosco. Agora aguardando aqui o vice-presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Cubatão, vereador Marcos Roberto Silva, o Tinho, que esteve presente também comandando uma parte desta audiência pública extremamente importante quando acontece isso, até para prestar esclarecimentos à população a respeito do dinheiro, digamos assim, que pertence à população, né? Bom dia, vereador. Bom dia, Washington, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Audiência importante, né? Quando se fala de recurso, é sempre importante, né? São recursos que são utilizados para melhorar a vida das pessoas, em especial a nossa população. Então, a audiência onde várias perguntas, várias dúvidas foram tiradas aqui com o secretário de Finanças, uma delas a respeito da melhoria da arrecadação, como está sendo conduzido, da questão dos ótimas, que é um recurso importante que o município também recebe, e em especial, eu acho que tiramos as dúvidas referente ao IPTU, que foi surgido aí nas redes sociais, que os vereadores aprovaram um projeto aumentando o IPTU residencial, e isso não condiz com a verdade. O secretário foi muito bem claro, isso foi um ajuste para resolver a questão dos pátios e estacionamentos de caminhões, que nós não tínhamos aí um ponto de partida. Eu acho que isso ficou muito bem claro, e as pessoas, Washington, antes de saber, de entender e divulgar aquilo que querem, precisam saber o que estão divulgando. Então isso é só um desabafo de que nós aqui, esta casa está sempre atento nessas questões e sempre preocupado em melhorar a vida das pessoas. Como o secretário mesmo disse, esse assunto fugiu um pouco da Finanças e Orçamento, mas foi bom tocarem nesse assunto para esclarecer, como o senhor disse. Exatamente, é um assunto que fugiu da pasta, né, do debate daquilo que é de responsabilidade da Secretaria de Finanças, mas acaba envolvendo porque quando se fala em aumento, se fala em recurso e em dinheiro. Então ficou muito bem esclarecido, não só pelo secretário, mas também pelos vereadores que compareceram e participaram dessa audiência. Um abraço, até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez e estamos à disposição. Muito bem. Aí o vice-presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Cubatão, o vereador Marcos Roberto Silva, também marcando presenças aqui na TV Câmara de Cubatão. A você em casa que nos acompanhou, mais uma vez, os nossos sinceros agradecimentos.
Tenham todos uma ótima tarde, um abraço a todos, continuem com a nossa programação e até o nosso próximo encontro.